Então, aí tem um grande dilema, né? O sulfato de potássio, nos orgânicos, já não é 100% solúvel. É diferente do sulfato de potássio, que não é atestado, que ele passa pelo tratamento de ácido sulfúrico, que ele é 100% solúvel. Mas a gente tem um dilema aí. Você não consegue 50% de K2O com composto, com outro tipo de recurso natural para você fazer essa adubação. Então, numa grande área, por exemplo, de cana, que você vai precisar de potássio, você não consegue adubar uma área de cana para exportação, por exemplo, de açúcar hoje, com apenas esterco. Então, mas a biomassa que ele fala, essa parte do solo, você vai ter com adubação verde intercalando, você vai ter com uma série de coisas. Mas fica inviável você conseguir aumentar a escala se você não tiver, por exemplo, aí o exemplo que ele deu, sulfato de potássio. Para você ter 50% de K2O no esterco, você vai precisar aí de não sei quantas 1.000 toneladas por hectare para mas atingir um nível de adubação que a cana precisa, ou a soja, enfim, outro produto. Então, claro, o ideal seria você ter todos os nutrientes de recursos naturais. Mas eu acho que aí você não consegue ampliar essa agricultura. Você não vai conseguir mostrar para o mundo, né? Mas o mundo já sabe, mas o Brasil está caminhando a largos passos, que é possível, sim, você produzir agricultura orgânica em grande escala. Então, isso que é importante. Então, por isso que entraram os insumos, para você comprovar, para você provar que é possível você provar, você produzir uma agricultura sustentável, uma agricultura mais saudável em grande escala. É interessante, né, porque eu até comentei, ou seja, os regulamentos orgânicos, eles também colocam exigências culturais para aumentar a fertilidade, a saúde do solo. Então, eles estimulam que outras práticas também sejam realizadas, como rotação de cultura, adubação verde, né, pousio, enfim. Mas a gente falando aqui, foi interessante essa tua relação, esse teu link com o pacote tecnológico que veio da Europa, porque lá realmente o clima ele é muito diferente. Então, aqui no Brasil, a gente tem solos mais ácidos, né, pela questão do clima, a nossa microbiologia ela é muito mais acelerada por causa do calor. Então, que nem você falou, às vezes, para você garantir que você vai estar num pH, e às vezes o teu solo tem uma nutrição legal, mas tem algum detalhezinho, por exemplo, o pH que não está disponibilizando, né? O uso, por exemplo, do sulfato de potássio, ele traz, né, esse equilíbrio. Então, é super importante, não só pela questão do potássio, mas também pela questão, né, do pH e tudo mais. Então, só complementando. Felipe, algum comentário? Eu poderia falar um pouquinho do cloreto de potássio, né? Porque a gente sabe que boa parte da formulação dessa via de potássio é o cloro, e a gente sabe que o cloro ele é um produto que degrada um pouco a microbiologia, né, do solo. A gente usa aqui boa para desinfetar nossas casas, que é a base de cloro, né? Pensando nessa esterilização de um ambiente. E o cloro é um agente, é um produto, né? Uma molécula que degrada um pouco a microbiologia do solo. Então, a ideia de usar o sulfato, como foi mencionado, é um aporte legal aí também de potássio que não degrada tanto a microbiologia. E assim, respondendo um pouquinho a pergunta que ele mencionou aí sobre o cloro, né? Falando um pouco do cloreto na relação com a microbiologia do solo, né? Tem uma interferência direta na redução da população e na diversidade de micro-organismos do solo.